Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nelson, sou professor de filosofia e o tema da nossa aula de hoje é o que é filosofia, beleza? Primeiro ano do ensino médio, vamos lá, tamo junto. Eu queria antes dizer para vocês que muitos dos conceitos que a gente vai falar aqui, das ideias, eu tirei desse livro Iniciação à Filosofia da Mariana Chauí, tá bom? Eu também peguei alguns conceitos aqui lá do RCO, tá bom? Do governo, do estado, peguei algumas figuras, um conceito ou outro, para nossa aula ficar legal, tá certo? Vamos pensar aqui primeiro os objetivos da nossa aula, tá? São três: conceituar a filosofia enquanto área de saber, demonstrar conceitos importantes e áreas de reflexão e problematizar o filosofar. Bom, galerinha, aqui eu começo perguntando quem sou eu, né? Quem é você, jovem, estudante do ensino médio? Muitas vezes parece uma pergunta boba, mas essa preocupação de quem sou eu, e aqui a figura retrata, né? A gente pensando, aquele cidadãozinho ali olhando, o outro pensando. Parece que pensar não é muito a praia de hoje, né? Mas por que é importante a gente pensar quem é a gente? Porque se nós não pensamos quem somos nós, acredite, outras pessoas pensam. E é isso que eu queria mostrar para você aqui rapidamente, tá? Mostrar em alguns grupos aqui de pessoas que pensam em quem é jovem, tá? Então vamos pensar lá. Cientistas e educadores, né? Quem é o jovem atual, o jovem verdadeiro, o que ele quer, né? Então temos ali os psicólogos, temos ali os sociólogos, pedagogos, antropólogos, né? Eles vão estar pensando com essa responsabilidade de tentar entender o jovem, ver o que ele espera, o que ele quer para o futuro, tá? Agora temos políticos que já olham para o jovem e olham para o jovem como se fosse uma arma política, ou seja, cuja força deve ser manipulada, controlada ou até mesmo, né, ser marginalizada, não deixar que eles participem desse projeto de poder. Também tem esse grupo político aí que olha a juventude, né? Existem também os empresários na sociedade que já olham para o jovem como um imenso aí, potencial de consumo. Então as empresas de bebida, as empresas de moda, as gravadoras, rádio, televisão, editoras, os traficantes de droga, todo mundo está de olho no jovem e todo mundo procura fazer com que o jovem, né, consuma aí o que eles produzem. E aí eu fico perguntando para você, jovem, e você? Né? O que aconteceria se você não fizesse esse jogo? Né? Fica aqui uma reflexão para ti, tá certo? E eu queria pensar isso junto com você agora, dentro dessa aula de filosofia, tá bom? Então vamos pensar aqui o que é filosofia. A filosofia é uma análise crítica e ampla de uma determinada realidade que permite conhecê-la e explicá-la por meio de argumentos claros, ou seja, né, existe aqui uma realidade a ser conhecida e essa realidade ela vai ser conhecida através de uma análise crítica e ampla, né, de um grande debate sobre aquilo que é a realidade, tá bom? E aqui eu gostaria de trazer um pouquinho sobre a ideia aqui dessa tirinha, onde Mafalda pergunta para o pai o que é filosofia. E o pai, por exemplo, fica ali o dia todo em cima de livros, tentando, né, dar uma ideia para a filha o que é filosofia. Mas veja, os filósofos, pensadores, desde a antiguidade até hoje, ainda não conseguiram, né, ter uma definição única sobre o que é filosofia. Então eu queria dizer para você que é muito difícil uma definição. Mas o que a gente poderia pensar, e aí trazendo, né, aquela fala de Pitágoras, que lá na Grécia Antiga, quando alguém chamava ele de sábio, ele questionava dizendo, não, eu não sou um sábio, eu sou um filósofo. Porque a palavra filosofia, ela vem de philos, né, que é amor, que é amizade, e sofia, que é sabedoria. Ou seja, né, o Pitágoras dizia que ele era um amante, um amigo do saber. Então o filósofo é esse. Então o filósofo, ele vai sempre estar exercendo o seu pensamento para tentar, vamos dizer assim, com a chave, né, abrir, desvendar aí novos conceitos que a gente tem na nossa realidade de hoje, tá? E por que hoje, né, gente, é muito importante, é preciso filosofar? Gostaria de pensar isso com você um pouquinho, tá bom?
Immanuel Kant dizia o seguinte: não é possível aprender qualquer filosofia, só é possível aprender a filosofar. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que filosofia seria, vamos dizer assim, toda uma teoria, vamos dizer assim, um pensamento sobre uma ideia de um conceito que serviria para dizer o que é filosofia. O Immanuel Kant aqui, o filósofo alemão, ele está dizendo assim, ó, não existe como a gente aprender um conceito sobre filosofia. O que se faz é filosofar, tá bom, gente? E aí, aqui tem uma conversinha, uma tirinha de dois gregos, né? Um chega para o pensador e diz, estou curioso, como que faço para ser um filósofo? Aí o pensador diz, olha, primeiro você deve abdicar, né, de suas certezas, ou seja, né, se você acha que sabe alguma coisa, questione aquilo que você sabe, e aí você já está sendo um filósofo. Então veja que o conhecimento da filosofia, ele é um conhecimento radical, rigoroso de conjunto. Ele é radical porque ele vai profundo, ele discute, ele não fica no superficial, né? Ele é rigoroso porque toda discussão é à luz da razão. E é de conjunto porque há uma coerência lógica, né, em todo o pensamento filosófico, tá bom, gente? Bom, quais são as áreas da filosofia? A estética, que cuida do bem e do belo, que reflete, que pensa sobre o bem e o belo. A epistemologia, sobre as formas do conhecimento. A ética, né, que pensa os valores morais daquilo que é certo e errado. Nós temos aqui o que é a política, na convivência, né, dos seres humanos, se desenvolve aí relações de poderes, e é o que a filosofia da política se estuda. Nós temos filosofia da ciência, pensando aí quais são os pressupostos, né, quais são os princípios, né, que a ciência, por exemplo, faz a sua ciência. Então, aqui para a gente parar um pouquinho e pensar no que a gente já disse até aqui, tá? A reflexão filosófica é, letra A, radical, funcional e hermética, B, funcional, de conjunto e rigorosa, ou letra C, radical, de conjunto e rigorosa? E aí, o que você acha? Bom, se você respondeu a letra C, tá certo, a reflexão filosófica ela é radical, de conjunto e rigorosa, conforme a gente já viu ali, tá certo? Bom, aqui para a gente pensar bem rapidinho, nós temos aqui a filosofia antiga, né? Que vem lá dos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles, helenística, e depois aqui essas escolas do ceticismo, epicurismo e estoicismo, beleza, galerinha? Então nós temos aqui também a filosofia medieval, que é a filosofia que vai, a partir do desenvolvimento e da expansão do cristianismo, vai tentar conciliar razão e fé, ou seja, né, a filosofia está a serviço da igreja, para tentar provar as verdades que a igreja está dizendo. A filosofia moderna já é um resgate daquele filósofo primeiro, ou seja, ele vai buscar a ideia do homem que se perdeu um pouco, essa ideia da razão, né, que se perdeu um pouco lá na idade medieval. Tá? E na filosofia contemporânea, aí muda-se um pouquinho o pensamento filosófico, porque aí a ciência já é o fundamento do pensamento nessa idade moderna, tá bom, galerinha? Então aqui eu queria fazer um convite para vocês que estão assistindo essa aula, você estudante, eu queria que você organizasse um mapa mental, e um mapa mental sobre o que? Sobre os períodos, tá? Sobre os períodos de cada época da filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e contemporânea, tá? Eu queria que você pensasse aí sobre o período, quando que começa e termina, quais as características, né, desse período filosófico e quais são os principais pensadores, tá bom, galerinha? Para fazer esse mapa mental, vou pedir para que você acesse aí o site lá do Canva, vai lá no Google, pesquisa, né, qual é a ferramenta do Canva, é bem bacana lá, você vai ver, você vai poder selecionar um tipo de mapa mental, tem vários tipos lá, clique no texto para começar a personalizar, escrever, né, aquilo que você pesquisou. 3, você vai poder personalizar as cores, o tamanho da fonte, escolha lá itens como quadrados, formas, né, e linhas lá para o teu mapa mental.
E depois de tudo pronto, salve e compartilhe aí com seus colegas em sala de aula. Beleza, galerinha? Bom, retomando aqui, nós falamos um pouquinho sobre o que é filosofia, problematizamos aí a questão do jovem, né? A questão de como que se vê o jovem hoje, se colocou um pouquinho sobre o ato de filosofar, o que é preciso para ser um filósofo, falamos da utilidade da filosofia nos tempos de hoje, trazendo lá desde a antiguidade até hoje, filosofia antiga, filosofia média, moderna e contemporânea. Obrigado, gente, até a próxima aula, te espero aí, tá? Tchau, tchau.